Salve galera, tô passando aqui pra avisar que eu tô sem tempo, né? Então eu vou colocar outro narrador aqui pra vocês não ficar sem vídeo. Eu espero que vocês gostem e continuem seguindo o canal, né, como sempre. E é isso, né? Até a próxima e fiquem com o vídeo. O Manha começa com a rendição do rei humano aos vampiros, que se desculpa por seus ancestrais e lhes oferece qualquer coisa em troca de poupar sua vida. Dizem que a batalha terminou com a vitória dos vampiros, e seu líder decapita o rei enquanto dizia ao resto que é para matar todos os seres humanos desse lugar. Então vemos o campo de batalha repleto de cadáveres humanos, onde dois vampiros buscam terminar com os humanos que sobraram. Entre eles, uma menina diz que eles não têm muito tempo porque Deus falou com ela, em um sonho, dizendo que enviará um herói para salvar os humanos, mas os vampiros zombam dela e dizem que não há amanhã para eles. Então um vampiro avança sobre os humanos, desviando e cortando o primeiro que tenta enfrentá-lo em dois. O próximo salta sobre um homem, mas com um único movimento, ele o corta ao meio, e empala outro que ficou paralisado de medo. Lá, um guerreiro idoso o ataca por trás, mas o vampiro para sua espada com a mão e o corta ao meio. O vampiro então diz às crianças que agora as matará sem dor, mas quando ele está prestes a atacar... Opa! Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É só clicar no link no primeiro comentário fixado. Ele ouve um grito que chama sua atenção. Os vampiros se viram e veem que é um cavaleiro, o protagonista, a quem perguntam quem é. Eles percebem que ele não cheira como um humano vivo, então ele deve ser um cadáver. O cavaleiro salta para frente e o vampiro reconhece sua bravura por atacar os vampiros quando de repente aparece na frente dele. E enquanto o vampiro reflete sobre o fato de que o protagonista percorreu 10 metros em um salto, vemos que o protagonista acabou com o vampiro. O vampiro pula para matá-lo e consegue empalar seu coração com sua espada. Porém, o protagonista não morre, e como o vampiro não consegue entender o que está acontecendo, o protagonista o agarra pela cabeça e perfura seu coração com um único gol. A garota o chama de herói, e o protagonista diz a eles que eles encontrarão um santuário, se eles andarem em linha reta. Ela diz que ele é o herói que Deus enviou para salvá-los. Mas então o protagonista tira o capacete e pergunta se ele ainda parece um herói em seus olhos, e seu nariz acaba caindo. Ele se agacha para pegar seu nariz, e as crianças gritam que ele é um monstro e foge. Em seguida, somos informados sobre o boato de um guerreiro vampiro, o único cavaleiro que não poderia morrer. Algum tempo antes, vemos um grupo de cientistas entrando em um coliseu abandonado, onde encontraram o cadáver do protagonista que morreu em pé, tendo sido o maior guerreiro daquela época, com 228 vitórias e 0 derrotas, e o melhor corpo artificial capaz de derrotar vampiros. O cientista pergunta sobre o estado do cadáver, e eles lhe dizem que a decomposição ainda está dentro dos limites toleráveis. Então a cientista tira sua máscara, e vemos que ela é uma garota que diz que quando estamos em tempos desesperados, o herói viverá para sempre. Nisso, vemos o protagonista em cima de uma pilha de cadáveres, e alguém o parabeniza por ser o sobrevivente mais uma vez. De repente, ele acorda e os cientistas dizem que foi um sucesso. O protagonista diz ter certeza de que ele morreu, mas a garota lhe diz que ele nasceu de novo para salvar a humanidade. Eles trazem para ele um espelho, onde o protagonista se vê pendurado em correntes e sem membros. Então ele se autodenomina um monstro, mas a garota diz a ele que ele não é um monstro, e sim a última esperança da humanidade e que em seu cérebro existe um dispositivo chamado aparelho de sustentação da vida. A menos que o dispositivo seja destruído, o protagonista não morrerá mesmo que seu corpo exploda. Além disso, ele pode usar um corpo modificado e membros com músculos especiais que lhe permitirão lutar melhor do que os vampiros. Pensativo, o protagonista pergunta se foi por isso que o trouxeram de volta à vida. E eles dizem que sim, e pedem que ele lute ao lado deles para salvar a humanidade. O protagonista diz que tem um problema e pede que alguém se aproxime para ouvir. Mas quando o general o faz, Gunther o prende com as coxas e diz que sua condição é a pior e que parem de falar e o tirem de lá agora mesmo. Ao afirmar que ele se tornou o maior guerreiro porque não hesita em matar pessoas, e que os humanos são tão sujos quanto os vampiros, e o fato de eles o terem assim é a prova disso. Ele só se preocupa com sua própria vida, e se eles não querem que ele mate o general, eles devem dar a ele braços e pernas para que ele possa sair. A garota decide pegar um relógio e diz que o protagonista só tem mais 4 segundos. Ele desmaia depois de perguntar do que ela está falando. Algum tempo depois,
O protagonista acorda, e eles explicam que o combustível que mantém ele vivo é a vida de um ser humano. E vemos que ele está ligado à garota, que diz que ele precisa dela para injetar vida nele para que ele possa se mover, e dura apenas 2 horas. É dito que pessoas que têm dispositivos transplantados no corpo que podem ter energia vital como Aren, são chamados de humanos energizados. Das centenas de voluntários, o único transplante bem-sucedido foi apenas de Aren. Nisso, o general pergunta se ele vai lutar pelos humanos para mantê-la viva e para que ele seja capaz de viver. De repente, vampiros aparecem na instalação. Eles dizem que estão procurando tesouros e mulheres bonitas. Então o protagonista fala para eles se apressarem e conectarem seus membros. O general concorda e pede aos cientistas que ganhem algum tempo, mas eles não são guerreiros e dizem que não querem morrer. Aren, sendo corajosa, pega uma besta e corre em direção aos vampiros para ganhar tempo. Os vampiros perguntam se ela não tem medo de enfrentá-los sozinha, pois eles são superiores a ela. Mas Aren atira e diz que eles falam demais. O vampiro consegue parar a flecha e se lança furiosamente na garota. Ela continua atirando, mas não consegue parar o vampiro. Ele a chuta e a levanta pelo pescoço, dizendo que ela tem um rosto lindo. Isso faz com que o outro vampiro diga que a quer, e eles começam a brigar por ela. De repente o protagonista aparece e destrói uma de suas cabeças, e repreende Aren por baixar a guarda e lutar descuidadamente. Quando o vampiro volta e diz que ela é dele, o protagonista fica surpreso pelo vampiro não ter morrido e Aren diz a ele que os vampiros se regeneram se o coração deles não for destruído. O vampiro ataca novamente, então o protagonista empurra Aren para longe e recebe o golpe direto, mas nada acontece com ele. Com um único golpe, ele manda o monstro confuso pelos ares. O outro vampiro aproveita para ir atrás de Aren, mas o protagonista para ele também, surpreendendo a garota e o general. Eles percebem que apesar de ter a mesma força dos vampiros, o protagonista não está mirando no coração deles porque está gostando da luta. O guerreiro finalmente mobiliza o vampiro, que lhe pergunta quem ele é e se os humanos agora criam monstros, ao que o protagonista diz que é lamentável que essas sejam suas últimas palavras. Mas quando ele está prestes a matá-lo, o vampiro diz que tem uma oferta que ele tem certeza de que os humanos irão gostar. O protagonista decide ouvir, e o vampiro avisa que se ele os matar, seu senhor, Benzel, vai descobrir e voltar para vingá-los em 1 hora. O protagonista pergunta por que alguém chamado Benzel iria vingá-los, e o vampiro diz que é porque ele é o único no mundo que os ama. Então, se ele entregar Aren, deixará o resto ir em silêncio. O protagonista diz que não, mas pode entregar o general a eles, e o vampiro diz que não serve para nada. Então o protagonista o mata e diz que as negociações terminam aí. O protagonista também mata o outro vampiro e pergunta quem é Benzel. Aren diz a ele que ele é um vampiro de alto escalão e explica sobre os tipos de vampiros que existem. Os primeiros são vampiros de sangue puro, que são vampiros desde o nascimento. Depois, há os vampiros superiores, nascidos com o sangue dos vampiros de sangue puro. E então os vampiros baixos, nascidos da mistura entre um vampiro júnior e um puro sangue vampiro, sendo que o prota acabou de finalizar. Aren também diz a ele que existem poucos vampiros de alto escalão e eles são vulneráveis à luz do sol. Eles também são poderosos o suficiente para desafiar a lógica humana. O general diz que eles devem se preparar para enfrentar Benzel, mas Aren pergunta ao protagonista primeiro se ele realmente os ajudará a lutar contra os vampiros. O protagonista reflete por um momento e diz que só se preocupa com sua própria vida, mas não há muito que ele possa fazer nessa situação, então ele concorda em cooperar por enquanto. Aren agradece, e o protagonista pede para se conectar com ela para recarregar as energias, mas antes disso, ela conta que tem um domingo nisso. Vemos o protagonista de armadura, e o general pede a opinião dele porque a fez com base em vários rascunhos, mas o protagonista diz que é desajeitado. Lá, Aren diz a ele que é feito de mithril e foi projetado para ser muito resistente e minimizar o dano, já que ele é mais lento que os vampiros. E ela explica que há em seus pulsos a quantidade de tempo que ele pode se mover depois dela se desconectar. De repente eles começam a ouvir barulhos estranhos vindos do teto, e o protagonista diz que algo veio para baixo, sendo enorme. Isso surpreende o general porque apenas 40 minutos se passaram. O protagonista pede a Aren para cortar a conexão e pergunta a ela sobre a direção mais rápida para eles fugir antes do inimigo chegar, mas ela diz a ele que há apenas uma entrada e saída, e o protagonista reclama que
ela deveria ter dito a ele antes. Nesse momento, o barulho parece ter chegado. Então o protagonista coloca o capacete e diz a eles para ficarem atrás dele. E 3 cabeças espreitam pela porta. Essas cabeças dizem que foi o protagonista quem matou sua família. E Gunther confirma que ele lidou com eles. Então os chefes o parabenizam e dizem que foi bom ele ter se defendido porque tentaram matá-lo. E pedem desculpas a ele. O protagonista fica sem palavras e diz ao general que se assustou à toa se ele é Benzel. O careca dá um passo à frente e pede desculpas por assassinar sua família. Mas ele matou seu companheiro. Portanto, eles estão quites. O coronel diz que como ela está disposta a conversar, eles devem deixar por isso mesmo e seguir caminhos separados. O vampiro diz que tudo bem. No entanto, eles juraram a Julius que matariam todos os humanos. O grupo diz que já esperava por isso. Então o protagonista pergunta se ele está bem com isso porque parece que ele é muito forte para eles lidarem sozinhos. Isso faz Benzel rir, que diz que os humanos são divertidos e que os vampiros de baixo escalão estão lá apenas para proteger os de alto escalão quando o sol sai. Caso contrário, ninguém poderia matá-los, pois vemos que Benzel é composto por centenas de rostos, ganhando o apelido de o colecionador de rostos. Aren percebe que os rostos estão ligados pelo sangue, então deve haver um corpo entre eles que, se conseguirem destruí-lo, o resto entrará em colapso imediatamente. De repente, Benzel avança sobre a garota, mas vemos que o protagonista a salva enquanto diz que o vampiro é mais rápido e mais forte do que ele pensava, e ele diz a ela para ir para um lugar seguro. Benzel está prestes a devorar um cientista quando o protagonista lhe dá um soco e o salva. E enquanto bate nos rostos, diz que se não souber onde está o corpo, vai só ter que destruir tudo. Benzel o elogia por seu poder e se pergunta se havia alguém com tanta força entre humanos. Mas ele mesmo diz que não, e pergunta de volta se o prota é ao menos humano. Gunther avança e ataca com um soco, quando Benzel prende seu punho com uma das bocas. E o vampiro diz a ele que sua mordida é mais potente que sua força, então assim que ele o pegar ele não conseguirá escapar. O protagonista tenta se livrar com um soco, mas Benzel também prende seu braço e as suas pernas, deixando-o imobilizado. E então ele o leva para dentro, dizendo-lhe que ali está o verdadeiro inferno. Vemos uma criança chorando em um aterro de pessoas mortas, cujos gritos não são ouvidos por ninguém há dias. Até que de repente os choros não são mais ouvidos, mas a criança não sobreviveu com o apoio de alguém e sim com suas próprias forças. E vemos o protagonista dentro de Benzel, que diz que sua força de mordida é incrivelmente forte. Ele se pergunta se seus membros já estão quebrados e onde poderia estar a rota de fuga. O prota conclui que está abaixo, mas suas chances são mínimas quando de repente ele ouve uma voz dizendo: vampiros sujos. Nisso, ele vê um monte de rostos clamando gritos de guerra contra os vampiros. Então Benzel diz que o nome do primeiro é Albert Lauren, um herói que lutou contra vampiros para salvar centenas de pessoas, mas agora ele é apenas parte de sua coleção. O protagonista então percebe que eles têm cabelos e um pedestal diferente dos outros rostos, então, ele pergunta se ele é especial, e Benzel diz que é por causa de seus belos rostos, e seus nobres sacrifícios durarão até o fim da humanidade sem envelhecer. No entanto, o protagonista diz a ele que dificilmente seu rosto estará lá. Ele diz a ele, ao contrário, que sua força de vontade e força são as melhores entre todos os heróis que ele viu em anos. Mas o protagonista diz a ele que é por causa de sua aparência, e Benzel pergunta se ele é realmente tão feio. Nisso, o protagonista tira o capacete, e o vampiro diz que ele é um monstro. Então o protagonista pede que ele o deixe ir, pois não precisa dele. Mas Benzel diz que ele não vai a lugar algum. E como que ele pode sair com essa condição? O protagonista então responde que já sabe como sair, e que ele não é o único com dentes. Gunther começa a morder os rostos, e Benzel diz a ele que não será suficiente porque ninguém conseguiu escapar de lá. Mas o protagonista diz a ele que ele não é ninguém, e sim Gunther, e que aconteça o que acontecer garantirá sua sobrevivência e viverá como um humano, enquanto morde e destrói os rostos. Do lado de fora, os humanos se perguntam se é o fim, e o general diz que o protagonista não é o salvador da espécie. Então a humanidade está perdida. Aren avisa que alguns rostos começaram a cair, e o protagonista aparece, fazendo seu caminho através de golpes. Então o general grita que sempre acreditou nele. Lá, eles veem que ele perdeu as pernas, e ele diz para eles mudarem o plano porque ele não tem chance de vencer, e carrega Aren nas costas, enquanto diz que a nova estratégia é fugir até o sol nascer. Benzel ataca novamente, e o protagonista o evita por pouco. Aren diz a ele que ela tem alguns membros extras para ele usar, mas ele diz que não há tempo e ele precisa aumentar a distância entre ele e o vampiro mais
máximo possível. Então ele começa a correr e Benzel avista o rosto de Aren, que por achar muito linda, começa a persegui-los. Os dois conseguem se esconder, e a garota avisa que faltam 5 minutos para o nascer do sol. Então eles planejam correr em direção à saída. Quando um grito lhes chama a atenção, eles veem que o general e os cientistas estão prestes a ser devorados. O protagonista diz que eles aproveitarão seu sacrifício para escapar silenciosamente e pergunta a Aren se ela entende que é para o futuro da humanidade. Mas depois de se encararem, ela sai gritando para Benzel que ela está ali. Então o monstro ataca, e o protagonista a resgata novamente. A mulher diz a ele que se eles podem salvá-los, eles devem dar tudo de si. Assim, o protagonista não tem outra escolha e diz que fará o seu caminho. Então ele dá um salto em direção à saída, escapando por pouco de Benzel, e eles conseguem alcançar as escadas. Enquanto o monstro diz a Aren que sua coragem o moveu e pede a ela para se juntar a ele. A dupla quase chega ao topo quando Benzel agarra o braço do protagonista, e o mesmo destrói com um golpe, e eles conseguem sair. Mas então Benzel alcança a Aren e a leva de volta para dentro em meio aos gritos desesperados do protagonista. Vemos um dos rostos de Benzel no chão, presenciando a chegada do sol e começando a queimar, assim como outros na entrada de uma caverna. Lá dentro, vemos Benzel ferido, e os vampiros perguntam se ele está bem. Ele diz a eles que a vingança de sua família falhou por causa de um cavaleiro monstruoso. Então os vampiros se oferecem para se vingar em seu nome, mas ele diz a eles que o protagonista não é alguém com quem eles possam lidar e que não pode perder mais membros de sua família. Portanto, deve ser ele quem vai lidar com o protagonista e pede que lhe tragam novos rostos. Mais tarde, vemos que os vampiros reuniram um grupo de pessoas e dizem a Benzel que trouxeram a ele 34 indivíduos. Entre eles estão 7 com belos rostos. Benzel diz a eles que eles são ótimos rostos e que fizeram um bom trabalho, mas ele diz que ainda gosta mais do rosto de Aren. Ele se vira para a garota e diz para ela não ter medo porque uma vez dentro dele, ela vai testemunhar o fim da humanidade em sua companhia. Em uma mudança de cena, vemos o protagonista gritando para o general conectar seus membros mais rápido, mas o general pede que ele não olhe para ele, pois ele não pode atuar quando está sendo observado. O protagonista bravo diz para o careca que não tem nem metade do tempo. Ele também pergunta se poderá se mover sem Aren, caso eles consigam desenvolver um novo corpo motorizado, mas o coronel responde que antes de seu corpo estar completamente podre, ele teve que vir com pressa, por isso não pôde nem comer ou empacotar, o que faz o prota raciocinar que um novo poder humano será desenvolvido nos próximos anos. O coronel comenta que se não tiver nenhuma Aren, o prota morrerá, e que agora o verdadeiro inferno é o dispositivo que é capaz de fazer criaturas mortas vivas infinitamente. Ele acrescenta que se o corpo for enganado até um certo nível, não haverá mais volta, e de acordo com os cálculos o corpo terá apenas 3 dias. Assustado, Gunther pergunta por que tão pouco tempo, e se depois desse período ele não pode reviver novamente. O coronel responde que sim, e que não importa se ele está em uma situação perigosa ou não, se eles não conseguirem o dispositivo a tempo, será o fim do prota. Portanto, ele deve recuperar antes que seu corpo apodreça. O protagonista então pergunta qual é o dispositivo em seu cérebro, mas o general não pode dizer a ele e o careca considerará contar a ele quando eles construírem mais confiança em seu relacionamento. O general termina de prender as pernas e diz que está tudo ligado, mas o protagonista diz que seu braço direito ainda está faltando, ao que o general responde que preparou algo especial para isso e, embora seja ainda incompleto, eles estavam desenvolvendo uma arma modificada para uso de longo alcance, e ele pergunta o que o protagonista pensa sobre isso. Em uma mudança de cena, um dos cidadãos é oferecido a Benzel. Ele usa o sangue deles para envolver sua cabeça e uni-la ao seu ser, aterrorizando os outros cativos. E ele fala para Aren que agora é a vez dela. Ele diz que olhos rígidos e destemidos no momento final são seus favoritos, e ele quer ver o momento em que eles percebem a verdade e ficam manchados pelo medo. Mas Aren diz a ele que a verdade mais terrível para ela naquele momento é que ninguém salvou o coração de Benzel. Nisso, ele diz a ela que ela é muito engraçada e que ele vai fazê-la repetir isso várias vezes quando ele tiver o rosto dela. De repente, um dos aldeões avança com uma faca contra Benzel ao dizer-lhe que estava esperando o momento de pegá-lo desprevenido. Mas então vemos que ele foi imobilizado pelos rostos, enquanto os vampiros pedem desculpas por não pararem. O aldeão grita que mesmo que ele falhe, outro aparecerá para perfurar seu coração. E Benzel diz que é sempre divertido conhecer um herói como ele, pois acredita que vale a
pena se sacrificar pela humanidade. E isso é uma crença repugnante e vã porque ele está ciente de tudo isso. Lá, o vampiro diz a ele que sua mão horrível é assim porque ele salvou algumas pessoas de uma casa em chamas, o que acabou derretendo sua carne. Mas mesmo assim ele correu para salvar pelo menos mais um. E embora tenha recebido elogios e respeito das pessoas por um tempo, o que mais recebeu foi desprezo e decepção. O aldeão pergunta por que as pessoas fizeram isso, e então Benzel mostra seu rosto, dizendo ser esse o motivo. O aldeão fica apavorado e Benzel diz que aqueles que o chamavam de herói começaram a odiá-lo ao ver seu rosto derretido, e perdeu seu lugar no mundo porque ninguém queria um monstro como ele, apesar de se sacrificar pelos humanos. Benzel cobre seu corpo novamente e diz ao aldeão que seu sacrifício é em vão porque os humanos só machucam as pessoas. No entanto, o aldeão diz a ele que seu passado não justifica este massacre e que ele é apenas um assassino. Quando Benzel está prestes a levar o rosto do homem, o protagonista diz que ele fala demais, e um projétil é disparado. O protagonista pergunta sobre a taxa de precisão da arma, já que ela voou desse jeito, e o general lhe diz que por isso avisou que ainda estava incompleta. Aren se sente aliviada ao ver o protagonista, e ele sente o mesmo ao vê-la viva. Gunther diz a ela que iria matá-la se ela morresse, e Benzel o chama de idiota por rastejar até lá com os próprios pés e diz que ele deve querer morrer, mas o protagonista responde que é o contrário, e não tem tempo, portanto isso vai acabar rápido. Isso não terminará, até que um dos dois morra. O general explica que a arma se chama lançador de ossos e é uma massa de músculos, que envolvem a coluna óssea. Esses músculos se contraem lentamente até o limite e acumulam força, para então liberar para tirar picos de osso com poder destrutivo e velocidade mais forte do que qualquer besta. No entanto, depois de disparar as 6 pontas de osso, elas se tornam inúteis. Mas o protagonista diz que ainda conseguirá manter distância de Benzel. Nisso, vemos ele e o general a caminho da caverna, e o general diz a ele que deve matar Benzel no pouco tempo que lhe resta. Caso contrário, eles não conseguirão escapar dos vampiros de classe baixa. Esses vampiros desaparecerão se ele conseguir matar Benzel, embora ele não saiba se será possível fazê-lo tão rapidamente. E o protagonista diz ao general que ele pode morrer, mas tem certeza de que sobreviverá. De volta ao presente, o protagonista diz que faltam apenas 15 minutos, mas está confiante de que irá assustá-lo. Benzel diz que é interessante o que ele preparou, mas ao empilhar várias camadas de rostos, ele criará uma barreira que não pode ser penetrada. Em seguida, o protagonista atira novamente e perfura todos os rostos sem nenhum problema. Ele diz que falhou novamente, mas agora ele sabe exatamente onde atirar, então o próximo com certeza perfurará o coração de Benzel. Benzel diz aos vampiros para ficarem longe, mas eles dizem que são mais rápidos do que ele irá imobilizá-lo. Então Benzel concorda, e os vampiros correm para o protagonista, sendo cautelosos com aquela arma esquisita. Mas o prota diz para eles não se preocuparem porque não é para eles, e mata o primeiro com um punho. Outro aparece por trás e agarra o protagonista, dizendo que não serão derrotados por ele. O protagonista agarra seu rosto e diz que ainda não está forte o suficiente, mas consegue fazê-lo explodir e jogá-lo fora. Benzel o ataca, e o protagonista se esquiva, enquanto outros vampiros tentam prendê-lo, mas ele os mata com um único golpe, até que um vampiro moribundo consegue agarrar seu pé. E ele diz ao prota que Benzel é o único que os tratou como gente, então eles juraram dar a vida por ele desde então. Benzel diz ao vampiro que ele se saiu bem, e vemos que o monstro conseguiu colocar a cabeça do protagonista em sua boca. O vampiro diz a ele que desta vez ele vai mastigar o rosto primeiro, mas o protagonista atira outra estaca para se libertar e mata o vampiro no chão com um chute. Ele se esquiva de um ataque enquanto pensa que deve ter cuidado porque só tem 3 tiros restantes, mas todos os rostos parecem iguais e ele não sabe como localizar Benzel. Então Aren começa a gritar o nome do monstro, e os vampiros tentam silenciá-la sem danificar muito seu rosto. O protagonista se pergunta o que ela está fazendo quando outro vampiro de classe baixa o ataca, mas ele consegue o matar com um único golpe. Então Aren começa a gritar novamente, e o protagonista pensa que ela enlouqueceu, quando ela diz a Benzel que ele é um monstro horrível, e um dos rostos faz uma careta. Benzel diz a ela que não faz sentido ela rastejar assim, mas a garota diz ao protagonista para olhar mais de perto, porque existem alguns rostos que reagem, e esses são os que estão mais próximos de Benzel. O vampiro menor segura Aren para silenciá-la, mas então o protagonista encontra o rosto que se move primeiro, e atira e encontra o vampiro. Benzel diz a ele que mesmo assim, se ele não conseguir na primeira tentativa, acabou, e quando ele se esconder entre os rostos,
não funcionará novamente. Lá ele percebe que alguns de seus nervos foram cortados e ele deve conectá-los, mas o protagonista diz a ele que não perderá, pois ainda faltam 2 tiros, e ele dará tudo de si agora. Então ele atira novamente e destrói o braço de Benzel. O protagonista corre dizendo que é o último tiro, e os vampiros ficam em sua frente para bloqueá-lo com seus corpos. Quando de repente ele atira seu último pico, perfurando-os e desintegrando o rosto de Benzel, mas não conseguiu acertá-lo no coração, e Aren diz que ele falhou, avisando o protagonista que terá que destruir o aparelho em sua cabeça. No entanto, ele surge entre os vampiros e diz que ainda não falhou porque ainda tem uma chance. Aren pergunta do que ele está falando, e ao ser lançado em direção a Benzel, ele diz que o último tiro é seu próprio corpo. Assim que o vampiro termina de regenerar sua cabeça. Há muito tempo, vemos um homem que diz ter entrado para a guarda da cidade porque acreditava que salvar humanos era a coisa mais valiosa do mundo. Assim como seu pai, ele queria ser um herói que luta para salvar os humanos. Mas então vemos seu rosto deformado, e esse homem é Benzel. Crianças na rua tiram pedras nele por ser um monstro e parecer nojento. Isso o deixou desesperado, e ele perguntou a seu pai se seu sacrifício pelos humanos realmente valia a pena. Se sacrificar-se por quem o trata como um monstro valeu a pena, e ele não sabia mais em que acreditar ou o que fazer. Então vemos um vampiro colocando a mão em sua cabeça, e esse vampiro é o Julius, quem diz que o observa há muito tempo e quer criar um novo mundo, mas o processo será muito duro e doloroso, então ele precisa da ajuda de homens como ele. Benzel então pergunta a ele que tipo de mundo será, e Julius conta a ele o que irão fazer, o deixando de boca aberta. O vampiro pergunta a Benzel se ele estará com ele, e Benzel concorda. Assim vemos o punho do protagonista perfurar seu corpo ao dizer que é a sua vitória. Em seus últimos momentos, Benzel se pergunta se o mundo que Julius deseja inclui um monstro como o protagonista. Benzel então se desintegra, e junto com ele, todos os vampiros de baixo escalão. Nisso, o protagonista desmaia, e algum tempo depois, vemos uma caravana, e o protagonista acorda a bordo dela. Ele se levanta e pergunta o que está acontecendo quando Aren lhe diz para ter cuidado porque eles estão conectados, e que ele não poderá se mover agressivamente por um tempo. Ela o agradece por seu trabalho árduo, pois eles conseguiram salvar muitas vidas graças a ele. E o general diz que é incrível porque não esperava que ele se livrasse de um vampiro de alto escalão em tão pouco tempo. O protagonista diz que foi por pouco e pergunta se todos os vampiros de baixo escalão também desapareceram. O que o general confirma, dizendo que os vampiros responsáveis pela coleta de sangue desapareceram para se juntar ao vampiro de sangue puro. Então o protagonista pergunta se não seria mais fácil se eles eliminassem diretamente aquele vampiro. Ao que o general responde que em teoria sim, mas Aren lhe diz que Júlio, o último vampiro de sangue puro, não foi visto, exceto no dia em que matou o rei, e o protagonista pergunta por que se este vampiro de puro sangue é mesmo forte, mas ela diz a ele que eles não sabem porque Julius não participa de batalhas. Isso deixa o protagonista desconfiado e ele diz que os vampiros deveriam se alimentar de sangue humano, mas se eles matarem todos os humanos, eles vão ficar sem comida, então seu objetivo é contraditório. E embora eles pensem o mesmo, o general diz a ele que eles só podem lutar e sobreviver no momento. Então eles vão até a sede para obter mais detalhes, a última cidade humana que não caiu, onde foram realizadas as pesquisas sobre o protagonista e o desenho de seu corpo. Nesse momento chega a caravana, e o general manda o prota ver o último local de esperança para a humanidade, chamado Barral, quando de repente eles veem que está pegando fogo, e o protagonista zomba disso. Vemos um vampiro dormindo quando de repente ele acorda gritando que Benzel está morto, e se o inimigo finalmente chegou para matá-lo e ele diz à mãe que não quer morrer. Ela o acalma e diz que não há inimigo algum. Ela comenta que é uma notícia triste porque Benzel era um vampiro frágil, mas adorável. Mas é difícil acreditar que um ser humano o matou. Então Julius pede a um vampiro chamado Yen para descobrir quem o matou. Em seguida, recebemos informações sobre a cidade de Barral, que é chamada de Terra Sagrada por vários motivos, e uma delas é que parece que Deus a fez perfeita, por estar na orla do continente, e embora não tenha crescido muito, é uma terra que pode produzir seu próprio alimento, e é protegida por montanhas e pelo mar, sendo a única entrada por uma ponte de 1.200 metros, o que facilita a defesa mesmo quando o inimigo supera em 10 vezes os defensores. O grupo do protagonista chega, e ele pergunta se o local acabou de ser destruído. Então o general encontra um soldado chamado Leonard, que fica feliz por todos estarem
estarem bem. Mas quando ele se apresenta ao protagonista, parece desprezá-lo. Então o protagonista, com raiva, pergunta quem ele é, e o general o apresenta como líder da guarda da muralha, que os convida a entrar. O grupo entra na cidade e o protagonista pergunta por que tudo parece tão ruim. Então Leonard explica que eles tiveram que desistir da defesa da ponte externa. O general pergunta qual é o problema, pois eles acreditavam que derrotar Benzel traria algum alívio à cidade. E isso surpreende Leonard, que volta a desdenhar o protagonista e explica que uma invasão vampírica começou quando eles partiram. Era uma força que eles nunca tinham visto antes, com aparências estranhas e distorcidas, e shows que faziam para massacrar os soldados, o que o protagonista acha divertido. Ele também conta que eles arrombaram o portão principal, que conseguiram bloquear, mas a próxima invasão causou muitos danos. Então ele pede ao protagonista que fique lá para proteger a ponte até que a cidade seja consertada. No entanto, o protagonista recusa porque diz que podem servir de escudos de carne para ele viver mais. Isso enfurece Leonard, que lhe diz que está vivo porque 136 de seus camaradas morreram em experimentos para se tornarem humanos motorizados, assim como os pesquisadores que construíram seus membros, e todos os soldados que protegiam a cidade enquanto o faziam. Mas o protagonista é um gladiador que não sabe nada sobre sacrifício, e diz a ele que o cavaleiro morto deveria ter sido ele e não o protagonista. Nisso, Gunther se aproxima dele e sussurra em seu ouvido que ele é um merda, o que irrita Leonard. O soldado tenta atacar o protagonista, mas ele o manda voando para fora do prédio, e Aren o lembra de não agir de forma agressiva enquanto estiverem conectados, ao que o protagonista concorda e diz que foi em legítima defesa. Mais tarde, vemos Leonard voltando, mais ferido, e Aren diz ao protagonista que por mais forte que ele seja, ele não consegue sozinho, porque é preciso muita mão de obra e suprimentos para fazer seus membros. Portanto, eles devem salvar o máximo de pessoas possível e defender a Terra Sagrada para garantir que o suprimento não acabe. O protagonista então concorda em lutar e pede para mostrar suas armas, mas o general diz que existem apenas duas, o que surpreende tanto Aren quanto o protagonista, e Leonard pede desculpas, pois quase todo o pessoal era dedicado à defesa, então eles não tinham tempo para construir armas, e o protagonista diz que eles deveriam pelo menos dar a ele um braço que funcione corretamente. Então ele tenta outro, que acaba sendo um escudo que muda de tamanho e é resistente ao fogo. Então o protagonista diz que não é ruim. Lá ele pergunta quando pode ter outro lançador de osso, mas Aren diz que vai demorar mais de meio ano devido aos materiais. Mais tarde, o protagonista termina de escolher uma espada e diz que está pronto para lutar. Aren diz a ele que eles passaram por todo um processo de seleção e ele era o mais adequado, então ele não deveria se preocupar porque ela acredita nele e que ele salvará o mundo, embora isso não importasse para ele em primeiro lugar. Então o protagonista pergunta se houve 136 humanos que tentaram se tornar humanos motorizados, ao que ela diz que sim, e o protagonista pergunta por que ela fez isso depois de ver 136 pessoas morrer, ao que ela responde que era o que precisava ser feito, e ele diz que não entende. Os dois esperam no prédio quando Leonard aparece e avisa que os vampiros já estão lá. Gunther sai até a entrada e desliga o cabo, então Aren pede que ele sobreviva, e depois de colocar o capacete, o protagonista diz que vai e que não importa quem venha, ele vai despedaçá-los. Nisso surge uma criatura no horizonte, que diz que o público de hoje é apenas uma pessoa. O protagonista acha que a postura de Evelyn é estranha e não parece se mover rapidamente, então ele planeja usar um ataque de salto, e quando ele chegar perto, ele a matará com um único golpe. Em seguida, a vampira dá as boas-vindas ao público e se apresenta como Evelyn, que se preparou para dar um desempenho perfeito. E o primeiro ato é o Rei dos Porcos e ela. De repente, o protagonista pula e declara que é a sua vitória. Mas quando ele ataca, ele não sente nenhum contato e se pergunta como ela o evitou. Evelyn diz a ele que ele é um público rude e deve seguir a ordem das apresentações para manter o ritmo. E vemos que seu corpo está contorcido quando ela diz que a primeira parte do show é Rei dos Porcos e o Coro dos Anões. Então ela usa seu poder de sangue, e uma enorme tenda aparece na frente do protagonista. De repente, um anão vampiro emerge dela e o ataca. O protagonista repele o ataque e vê um exército deles o cercando e atacando eles juntos. Mas ele os derrota sem esforço com um único golpe e continua matando-os impiedosamente. Mais deles saem da tenda, e o protagonista diz para eles pararem de perder tempo porque são fracos. Ele vai até a tenda para cortar a garganta do líder, mas de repente ele vê algo de dentro, e uma explosão de chamas sai da tenda para atacar o protagonista, que o bloqueia com seu escudo. Nisso, aparece um porco enorme
enorme, e o protagonista entende o título do ato. O porco cospe fogo novamente, e o anão diz que seu fogo queima tudo, mandando o protagonista virar cinzas. Mas ele vê que o protagonista ainda está vivo, então ele diz ao rei para liberar mais poder. O protagonista prepara sua espada e a joga em direção ao porco, perguntando se eles acham que podem matá-lo apenas com isso. E então ele pula para frente para matar os dois. O protagonista diz que o que eles prepararam é muito menos do que ele esperava e pede a segunda parte da performance antes de entrar na tenda. O protagonista entra e diz a Evelyn que ela decorou tudo com muito bom gosto. Ela agradece e diz que ele é o primeiro a chegar a esse ponto para a segunda parte. Ela comenta que preparou cuidadosamente, mas o protagonista não deixa ela terminar e lança outro ataque. Ela consegue desviar novamente, e o protagonista não consegue acreditar que ela está evitando. Então ela usa seus poderes novamente, e o sangue a cobre completamente. Ao dizer que o segundo ato é a confissão do palhaço sofredor Evelyn, ela espera que ele goste disso. A batalha começa, e o protagonista lança ataques rápidos ao seu redor, mas nenhum deles conseguir bater nela. Então o protagonista joga uma enxurrada de destroços nela, mas ela desvia de todos eles, e de sua boca, ela saca duas espadas com as quais ataca o protagonista, que também consegue bloqueá-la por um momento. Ele se pergunta como pode acertar um golpe eficaz, quando ela o pega desprevenido e o joga para fora da tenda. Nas paredes, o grupo assiste ao confronto, e o general pergunta a Leonard se o protagonista está vencendo, ao que ele diz parecer que Gunther está sendo encurralado, e que os ataques do protagonista parecem não funcionar, mas ele cuidou dos anões. A luta chega à ponte, e o protagonista se lança para atacar, mas ainda falha em acertar um golpe. Então ele diz a Evelyn que aqui está muito escorregadio. O general pergunta se eles podem ajudá-lo de alguma forma, mas Leonard diz que todas as armas de cerco foram destruídas na batalha anterior, então eles só podem usar arcos. Mas Arryn diz que eles devem evitar lutar na ponte, pois os músculos do protagonista são muito densos. Nisso, vemos Gunther caindo da ponte, e ela diz que se ele cair na água, ele afundará sem poder voltar à superfície. Algo pesado cai na água, mas logo vemos que o protagonista conseguiu agarrar-se à ponte com sua espada. Como Arryn o avisou que se ele caísse na água, ele afundaria, e com tal corrente forte, mesmo uma pessoa normal seria arrastada. O protagonista verifica seu tempo restante e vê que lhe resta pouco, então ele pensa que será uma luta difícil. Lá, Evelyn se lança contra ele novamente, e a luta continua. O protagonista diz que ela é definitivamente forte, muito mais forte que Benzel, mas que o general e Arryn logo farão uma grande jogada. Quando de repente eles o chamam e dizem para ele recuar, o protagonista entra rapidamente no castelo, e os soldados indicam a direção que ele deve ir. Então ele se pergunta qual é o plano. O protagonista se reúne com um grupo, que lhe conta que a estratégia é aguentar até o amanhecer enquanto iniciam a carga, já que ele é o único que pode lutar contra um vampiro de alto escalão em igualdade de condições. Faltam 5 horas para o amanhecer, então Arryn diz a ele que precisa recarregar a cada 2 horas. A equipe começa a trocar seu braço e fazer manutenção quando a garota diz a ele que a operação tem um grande ponto fraco, e é que recarregar sua energia leva mais tempo do que ele pensa. O protagonista pergunta quanto tempo, e ela lhe diz que leva cerca de 20 minutos para que recarregue as 2 horas de carga. Além disso, ele precisa estar em um estado estável para receber a energia adequadamente, então não pode recarregar durante o combate ou enquanto foge de vampiros. Então eles precisam de uma forma de proteger ele e Arryn, e o protagonista pergunta se é possível. Lá, Leonard abre um pouco a porta, depois a fecha, e vemos que os soldados da cidade se preparam para lutar, enquanto Leonard diz a ele que eles precisam esperar por 20 minutos. O protagonista diz que as pessoas comuns nunca são páreo para os vampiros de alto escalão, então, se esperarem 20 minutos, todos morrerão. E o general diz a ele que sabe, assim como todos os soldados, mas eles ainda vão sair para lutar. Do lado de fora, os soldados fazem uma formação, e Leonard diz que se eles não queimarem lá e agora, quem iluminará essa escuridão? Quando de repente o portão é arrombado, e dentro do prédio, o grupo ouve o agonizante gritos dos soldados. Lá fora, vemos que Evelyn matou todos eles e está prestes a acabar com Leonard quando o protagonista consegue prendê-la, e ele pergunta se ela não esperava que um homem saísse da parede. Leonard pergunta o que ele está fazendo já que ainda tem tempo para recarregar, e o general fica surpreso que o ataque tenha funcionado apenas com um braço. Acontece que eles se lembram das palavras do protagonista, que lhes disse que agora que está acostumado, lutar com apenas um braço não fará mal a ele. E como apenas 5 minutos se passaram desde que ele começou a recarregar, a energia poderia
poderia durar até de manhã. Nisso, ele leva Evelyn para lutar em outro lugar, dizendo que é o local do terceiro ato, no fundo do oceano, onde ninguém pode escapar. Ambos caem na água, e o protagonista consegue acertar Evelyn. Então ele diz a ela em sua mente que é difícil lutar naquele ambiente. Quando ele começa a perfurar seu corpo, ele diz a ela que vai quebrar seu coração dessa forma. Evelyn grita de dor, então ela envolve o protagonista como uma cobra e o empala com uma espada no braço. Ela então o arranca, mas quando chegam ao fundo, o protagonista também arranca um dos braços do vampiro. Eles continuam se ferindo mortalmente até que o fundo explode em sangue, e vemos Evelyn tentando escapar, mas o protagonista aparece e consegue mordê-la. Pensando que tudo acabou, ele arranca sua carne e expõe seu coração, enquanto pergunta em sua mente se ela acredita que ela pode matá-lo. Ele está prestes a morder o coração dela quando ela está prestes a perfurá-lo com sua espada. De repente, vemos as memórias do protagonista, nas quais uma mulher o lembra que ninguém vai para o lixão onde ela o encontrou, e ele mesmo disse isso. Ele estava morrendo e soltou um pequeno grito com todas as suas forças. Então a curiosidade levou a melhor sobre ele, pois ninguém queria que ele nascesse. Para ele, que estava morrendo com o lixo, gritar por socorro significou muito. Vemos o protagonista após ter derrotado dezenas de adversários, e ela diz que agora sabe o que isso significa, e é vingança. Como ninguém queria que ele nascesse e vivesse, assim como ele chorou por socorro quando bebê, ele deve lutar até o fim e sobreviver como um demônio. Por merecer o poder, ele o receberá e, com ele, vingará o mundo que o abandonou. E o protagonista entende isso, então ela diz a ele para se preparar para o próximo ato, como é hora de mostrar sua revanche. E então voltamos ao presente, onde os soldados encontram a cabeça do protagonista entre as pedras, dizendo que teve muita sorte. Aren o segura em seus braços, dizendo que é um alívio que ele tenha sobrevivido mais uma vez. E Leonard diz para levá-lo para dentro rapidamente porque a luta ainda não acabou. Após receber a carga, o protagonista tenta vocalizar algo, mas como não tem cor, não pode falar. Então Aren diz a ele para esperar um pouco até que o corpo e as pernas estejam terminados. E isso frustra muito o protagonista. Algum tempo depois, ele recupera seu corpo e diz que estava tão frustrado que pensou que estava morrendo. Ele pergunta se eles cuidaram de Evelyn, mas Leonard diz a ele que eles acreditam que ela ainda está viva. O protagonista diz que não é possível porque se lembra de ter mordido o coração dela, mas Leonard diz a ele que encontraram as pegadas de uma mulher vindo do mar, então deve ter sido o vampiro de alto escalão com quem ele lutou. Eles seguiram a trilha e encontraram uma carruagem suspeita, que presumiram ser a do esconderijo do vampiro. Mas mesmo que o sol saísse, eles não eram páreo para ele, então não o confirmaram. O protagonista diz a eles que eles devem ter visto errado porque ele mordeu o coração dela com seus dentes. Mas Leonard diz que eles precisam checar a segurança e pede para o protagonista ir embora antes que seja tarde demais. Algum tempo depois, vemos que o protagonista os acompanhou até a carruagem, que de fato parece suspeito, mas ele tem certeza de que mordeu o coração dela. Leonard diz a ele para se apressar para dentro. O protagonista se aproxima e encontra um monte de pegadas frescas, além de ver que as janelas estão bloqueadas, então parece um esconderijo de vampiros. Mas ele tem a vantagem de que o sol está alto e, se algo der errado, eles podem derrubar com a carruagem. Embora tudo esteja tranquilo, apesar da possibilidade de vampiros menores tentarem impedir o ataque, então a porta se abre sozinha, e o protagonista entra, pensando que está vazio. Quando se fecha novamente, o protagonista é atacado na escuridão. No entanto, ele derruba um dos anões e captura outro para mandá-los parar. Os anões param de atacar e o protagonista diz que eles são muito fracos para serem vampiros. Ao que eles respondem que é difícil andar ou lutar lá porque seus corpos são um fracasso e eles não podem vencê-lo agora. Então, finalmente, é hora de terminar o show. O protagonista os repreende por matarem pessoas sem hesitar, mas o anão conta que eles prometeram, e a promessa dos vampiros é absoluta, e ele o mostrará para o ato final. O anão o conduz pelo local, onde muitos mais anões estão observando da escuridão, então o protagonista diz que eles são muito barulhentos apesar de não serem porcos. Lá, o anão explica que eles não foram criados como humanos, pois seus donos queriam que fossem porcos obedientes e fizessem deles um bom produto. Então eles chegam ao final do local, e Evelyn se apresenta formalmente como o último e mais belo produto. O protagonista percebe que ela não parece disposta a lutar e o recebe de forma amigável. O protagonista pergunta como ela está viva, apesar de ele morder seu coração, e Evelyn explica que ele só mordeu uma parte, o suficiente para não morrer, mas como é a fonte
de seu poder. Se não estiver intacto, ela não pode controlar o sangue. E o protagonista diz que se for assim, ela é só um pedaço de lenha no sol e se prepara para atacá-la. Ao dizer que desta vez, ele será o único a sobreviver. Lá fora, Leonardo e os soldados ainda estão esperando, e o líder pergunta quanto tempo eles deixaram. O soldado diz 50 minutos, que é muito tempo, e diz que só vão entrar se eles não ouviram nada do protagonista quando faltar 10 minutos. Então outro soldado pergunta se aqueles vampiros costumavam ser humanos, porque ele ouviu que crianças órfãs e vagabundos da cidade continuavam desaparecendo, e ele encontrou uma instalação muito estranha enquanto procurava por seu paradeiro, onde havia ferramentas para quebrar ossos e muitas armações de aço, além de pequenos esqueletos esmagados e quebrados empilhados como montanhas. Era um local de fabricação de mercadorias, onde as preparavam e vendiam, e quanto menor o tamanho, mais distorcido é o preço de venda. O outro soldado pergunta quem compraria algo assim, e o narrador diz que são apenas boatos, mas os compradores eram comerciantes e aristocratas que os compravam como símbolos de riqueza ou poder, e alguns dos sobreviventes foram vendidos para circos. Ele pensou que era uma história de fantasmas, mas se for verdade, as vítimas são os vampiros, e o líder que eles estão tentando capturar é humano. Então ele pergunta se realmente vale a pena. Dentro do esconderijo, vemos que Evelyn evitou o ataque do protagonista. Ela pede que ele a segure com força porque ela vai rasgar e quebrar seus ossos, pois mesmo quando ela gritou para que a matassem, eles a ignoraram. E ela diz a ele que um dia eles a deixaram ir de repente. Então ela perguntou a eles por que eles a incomodavam tanto e então facilmente lhe deram liberdade, ao que responderam apenas que a pandemia acabou. Em seguida, ela diz ao protagonista que, finalmente, ela tem uma pergunta sobre o que está na moda agora, ao que o protagonista responde que diversão está na moda, mas aconteça o que acontecer, ele sobreviverá até o fim porque essa é a história de um homem. E Evelyn diz que também é uma atuação difícil e solitária, e o protagonista entrega o golpe final, matando todos eles. De volta à cidade, um aldeão conta a outro que 2 vampiros de alto escalão já foram mortos em Barral, e deve ser porque eles fizeram algum tipo de arma, e um grande número de sobreviventes estão chegando na cidade. Eles dizem que havia 8 vampiros superiores, então restam apenas 6, e agora eles estão indo para a cidade. Portanto, eles deveriam ajudar, mas dizem que seu lado do mar é o que tem mais chances de sobreviver desde que os vampiros odeiam água. De repente, o som de algo enorme chama a atenção deles. Assim termina a primeira parte. Quem puder deixar o like e se inscrever vai ajudar muito e comentem para ter uma continuação.